Há exatamente 504 anos atrás, iniciava a Reforma Protestante, movimento no qual começou quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero escreveu 95 teses e as pregou na igreja da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Teses essas que criticavam práticas da Igreja Católica. E antes que essa reforma acontecesse, muitos homens já surgiram se opondo às práticas da Igreja. E a partir desse ato de Lutero, vieram vários nomes que ajudaram a acontecer essa reforma no pensamento eclesiástico. Por isso, no vídeo de hoje, você verá alguns homens que ajudaram nessa reforma de pensamento, antes e depois desse ato de Lutero, ok? Mas antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal, clicando no botão abaixo de inscrever-se, e eu peço também que você ative o sininho, para que você receba as notificações do YouTube quando eu colocar um próximo vídeo aqui no canal. Tá bom? Então vamos começar. Nós primeiro vamos falar de dois homens que contribuíram também para a reforma, mas antes que ela acontecesse, os pré-reformadores. Eu selecionei dois que foram os principais pré-reformadores. Então vamos começar. Primeiro, John Wycliffe. Professor da Universidade de Oxford, John Wycliffe desferiu duras críticas ao clero católico ainda no século XIV. E além de professor, ele também era funcionário do rei inglês, e por isso ele tinha enorme influência sobre o próprio rei, principalmente quando o assunto era a mediação com o clero, ou seja, a relação do rei com a igreja. Wycliffe foi contemporâneo dos embates teológicos e filosóficos nominalistas, que influenciaram grandemente no pensamento moderno, inclusive teológico reformista. Wycliffe foi um dos primeiros a denunciar a corrupção no clero católico e anunciar a tese, que depois seria amplamente defendida por Lutero, de que qualquer que tivesse fé poderia ter a salvação eterna, sem necessariamente ter que se dedicar ao cultivo das virtudes e às boas obras. Outra de suas críticas, mais de viés teológico, tinha como alvo a doutrina católica da transubstanciação de Cristo, no ritual eucarístico, isto é, na cerimônia eucarística do pão e do vinho. Outro ponto importante das críticas de Wycliffe foi a defesa da autoridade suprema das Escrituras, e não da interferência na opinião papal sobre elas e sobre a tradição cristã. Esse princípio atacava a autoridade do Papa como sendo representante de Pedro, apóstolo de Jesus aqui na terra e portador-chave da igreja. Wycliffe chegou a qualificar alguns papas de anticristos por conta disso. Para Wycliffe, ao contrário do Papa, as Escrituras eram infalíveis. Essa tese influenciou tanto o luteranismo quanto o calvinismo e suas ramificações que veremos a seguir. Uma das últimas ações de Wycliffe foi tentar traduzir a Bíblia para o inglês, onde conseguiu o Novo Testamento e parte do Antigo. Em 1377, o bispo de Londres exigiu que Wycliffe aparecesse perante sua corte para explicar, segundo ele, as coisas surpreendentes que brotaram de sua boca. A audiência que condenou John Wycliffe foi uma farsa do começo ao fim. O julgamento de Wycliffe na Catedral de São Paulo, em Londres, ocorreu no dia 3 de fevereiro de 1377. Quando o Papa ouviu falar sobre o fiasco do julgamento, ele emitiu uma bula, uma espécie de carta ou documento oficial papal que acusou Wycliffe de heresia. E por isso ele foi colocado em prisão domiciliar. Mais tarde, ele acabou sendo forçado a deixar o seu posto como professor do Balliol College em Oxford. Wycliffe dizia acreditar firmemente que a Bíblia deveria estar disponível para todos, e não somente para os membros do alto clero. Ele via a alfabetização como a chave para a emancipação dos pobres. John Wycliffe faleceu em Lutford, na Inglaterra, no dia 31 de dezembro de 1384, em consequência de um derrame cerebral. E nós vemos aqui como esse homem, como Wycliffe, lutava para que todos pudessem ter acesso às escrituras sagradas.
Da mesma forma, meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos sempre entender que a palavra de Deus sempre deve estar acima de tudo e de todos. É ela que nos guia, é ela que nos direciona, é ela que nos mostra como podemos ter uma vida que agrada ao coração do Senhor. E por isso, ela deve estar na frente de todas as nossas decisões e à frente de tudo. O que a Bíblia diz é verdade. E Deus exalta acima de tudo o seu nome e também a sua palavra. Veja o que está escrito: voltado para o seu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Segundo pré-reformador que eu quero destacar foi John Huss. Nascido em 1369 ou 1371 na Boêmia, onde hoje se localiza a República Tcheca, John Huss teve uma formação filosófica e teológica, apesar de ser oriundo de uma família humilde. Na Universidade de Praga, ele tornou-se professor em teologia e depois ele foi ordenado a padre em 1400. John Huss antecipou várias críticas às doutrinas e à prática da Igreja Católica que ficaram célebres com Lutero e Calvino, que veremos mais adiante. Dentre elas, é interessante destacar a sua oposição à venda de indulgências. Indulgência era um perdão que a Igreja oferecia às pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Tratava-se de uma espécie de carta vendida pela Igreja aos fiéis. Ao comprá-la, os cristãos estariam recebendo perdão dos pecados cometidos. Mas nós sabemos que quem realmente perdoa e nos remide de todo o pecado é Jesus Cristo, o Filho de Deus que se entregou na cruz pelos nossos pecados para que nós possamos herdar a salvação através do seu perdão. Ele também criticava a riqueza que a igreja tinha, que ela conseguia através da venda de indulgências. Ele também estava contra a comunhão ser restrita somente ao corpo eclesiástico. Em sua opinião e em sua forma de pensamento, todos deveriam participar da comunhão, não somente aqueles que tinham cargos eclesiásticos na igreja, mas também a todos os crentes, principalmente os de origem popular. John Huss é estudioso das doutrinas de John Wycliffe e de quem adotava alguns ideais. Huss passou a pregar em seus sermões que a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo e o grande paradigma para a vida do cristão. Então, com essa atitude, ele estava contra a autoridade da hierarquia eclesiástica, que eram as posições que existiam dentro da Igreja Católica. Ele defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecida a todos os fiéis, e não somente aos membros do corpo eclesiástico que tinham posições na igreja, mas todos, de alta e baixa classe. Além disso, John Huss pregava a ideia de uma igreja pobre contra a opulência que apresentava a Igreja Católica. Para eles, os esforços realizados pelo homem na terra deveriam aproximá-lo do mundo perfeito do Senhor. Essa postura de John Huss causou uma forte oposição da igreja, como é de se esperar. Entretanto, as condições sociais a que estava submetida grande parte da população da região contribuíram para que a situação se tornasse ainda mais conflituosa e difícil para Huss. A pregação dele sobre a criação de um mundo de justiça social e de igualdade social entrava também em conflito com a situação de exploração e miséria que estavam submetidos os camponeses da Boêmia, região onde ele tinha nascido. E soma-se o fato que parte da nobreza proprietária das terras ser de origem alemã. As ideais de John Huss conseguiram sensibilizar os nobres de origem tcheca, que viam em suas pregações uma forma de enfrentar os germânicos, ou seja, os alemães. Com isso, Huss garantiu a sua eleição para o cargo de reitor na Universidade de Praga em 1409, sob as ordens do rei da Boêmia, Venceslau IV. A indicação de Huss era uma forma de contrapor a influência da Alemanha dentro da universidade.
E rapidamente a Igreja Católica passou a se manifestar contra a presença de Jan Hus na universidade. Então o Papa decretou um interdito banindo as cerimônias religiosas em Praga enquanto Jan Hus estivesse na cidade. As posições contra a venda das indulgências e demais críticas contra a Igreja o levaram a ser acusado de heresia. Em 1412, Hus foi excomungado e depois ele foi convocado para o concílio, que permitia que ele pudesse apresentar os motivos de suas ideias. Tal medida não impediu que Hus fosse preso durante 7 meses que duraram o seu julgamento, e ele não conseguiu convencer os altos dignatários e também não renunciou seus posicionamentos e aquilo que ele tinha falado. Por isso, ele foi condenado por heresia pelo concílio, e no dia 6 de julho de 1415, ele foi despojado das suas vestes clericais, enfeitado com um chapéu de burro com desenhos de demônios, amarrado em uma estaca e queimado até a morte. De acordo com o relato de testemunhas oculares, ele confiou a sua alma a Deus e cantou um hino a Cristo, enquanto as chamas o envolviam e estavam queimando seu corpo. Uma vez morto, as autoridades trituraram seus restos mortais e os jogaram no rio Reno, para impedir que fossem venerados pelos seus seguidores. Ele expressou numa carta que escreveu durante sua prisão a esperança de que pássaros mais fortes do que ele surgiriam para continuar o seu trabalho. De fato, foi Lutero, em escritos da década de 1530, que transformou as palavras de Hus em um oráculo que encontrou sua realização nele. Pelo relato de sua morte, podemos ver como fiel a Cristo era esse homem. Ele morreu como Marte. Ele dedicou sua vida a abrir os olhos das pessoas que estão perdidas em heresias e em ensinamentos fúteis por falsos mestres. Então, da mesma forma, meu querido irmão e minha querida irmã, nós que temos plena convicção de que a palavra de Deus é a nossa espada na guerra espiritual, devemos combater as heresias e os falsos pensamentos com a palavra de Deus, pois ela foi feita para isso, para abrir os nossos olhos e iluminar o nosso caminho. Veja o que o salmista escreveu: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Agora que nós vimos os dois principais pré-reformadores, vamos ver outros homens que contribuíram para a expansão da reforma. E é o primeiro grande nome considerado aquele que deu início a essa reforma de pensamento, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um sacerdote católico alemão, o principal personagem da reforma protestante realizada na Europa no século XVI. Ele contestava o poderio da Igreja Católica, o comércio de cargos eclesiásticos, ou seja, a venda de cargos na Igreja, a venda de dispensas, indulgências e de relíquias sagradas que eram compradas pelos seus fiéis para obter lucro. Com 16 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, línguas e filosofia. Com 18 anos, já se tornara um brilhante aluno de advocacia, mas em 1505 decidiu entrar no mosteiro agustiniano de Erfurt. Em 1507, ordenou-se e prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg. Tempos depois, foi dedicado a atividades pastorais e ao ensino de teologia, enquanto amadurecia a sua principal doutrina, que era a justificação pela fé. No início do século XVI, não existia um Estado nacional alemão, ou seja, a Alemanha não era um país. A região estava dividida em vários estados, governados por príncipes cuja subordinação ao imperador do Sacro Império Romano, ou seja, a Alemanha não era um Estado unificado, não tinha poder, mas era dominada pelo Império Sacro Romano Germânico. E esse império era ligado ao Papa, era meramente nominal. Os assuntos gerais eram tratados pela Dieta Imperial,
uma espécie de conselho formado pelos príncipes. Os príncipes alemães não podiam dispensar a igreja, mas se tornava cada vez mais difícil de viver sob a sua submissão e sob o seu domínio e poder, que iam crescendo a cada dia. Todas as taxas arrecadadas pela igreja fluíam para Roma. Os estados alemães, apesar da falta de unidade política, vários soberanos já não toleravam qualquer interferência externa em sua jurisdição. Em 1517, o sistema teológico de Lutero ainda não estava completo. Fazia conferências na Universidade de Wittenberg, fundada por Frederico I. Revoltado com a exploração da ignorância popular feita pelo Frei em nome de Papa Leão X, Lutero elaborou uma série de 95 teses contra a venda de indulgências e a fixou na porta da igreja, entre tantos outros avisos, 2 grandes folhas de papel. Era dia 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo se tornou claro que as teses de Lutero exprimiam os sentimentos de boa parte da população e dos príncipes, que mantinham relações tensas com Roma e com seu imperador, que dominava a região. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento que sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo e não estavam estabelecidas em sua palavra. Então o Papa ordenou a retratação de Lutero, mas este, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, Frederico I, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. Em 1529, Carlos V e os príncipes católicos aprovaram um decreto que aumentava a pressão dos estados católicos contra Lutero e seus seguidores. O protesto contra a situação criou uma denominação que nós chamamos de protestante. Lutero desenvolveu a doutrina que afirma que a salvação do homem é feita apenas pela justificação da fé, jejuns, peregrinações e sacramentos ou a intercessão de padres e santos não tem qualquer efeito para a redenção do homem, ou seja, nada disso pode perdoar e remir o homem de seus pecados, mas juntamente apenas a justificação pela fé. Lutero procurou estabelecer uma igreja independente, embora conservasse muitos elementos da doutrina católica. Alterou o cerimonial da missa e substituiu o latim pelo alemão nos serviços religiosos. Rejeitou todas as hierarquias eclesiásticas, que eram as posições que a igreja estabelecia, e que o maior deles era o Papa. Ele rejeitou tudo isso. Todo homem comum, seja ele de classe alta ou baixa, poderia comunicar-se diretamente com Deus. Lutero, ele defendia que todos deveriam ter acesso à interpretação oficial da Bíblia. Cada indivíduo poderia interpretar livremente as Sagradas Escrituras e não serem restritos à palavra do Senhor como a igreja fazia. Dos sacramentos conservou o batismo, o matrimônio e a Eucaristia. Neste mesmo ano, Leão X promulgou uma bula em que dava 60 dias para uma completa retratação de Lutero e um pedido de desculpas. Lutero então queimou publicamente a bula papal e no ano seguinte foi excomungado pela igreja. Em 1521, Lutero foi obrigado a se refugiar no castelo do príncipe Frederico e ocupou-se em traduzir a Bíblia para o alemão. Ele se esforçou muito para traduzir a Bíblia para o seu idioma, para que todos pudessem ter acesso às Escrituras. A forma de protestantismo proclamada por Lutero, além da Alemanha, chegou até a Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos. Várias doutrinas seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais, como o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na Suíça, além de diversas ramificações. A própria Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, procederia à sua própria reforma, que ficou conhecida com o nome de Contra-Reforma. Martinho Lutero faleceu
em Eisleben, na Alemanha, no castelo de Frederico I, príncipe da Saxônia, no dia 18 de fevereiro de 1546. Lutero foi um homem de muita coragem e fé para agir representando sua ideia, mesmo com a maioria contra ele e se recusando a abrir os seus olhos para a palavra de Deus. E isso nos mostra que mesmo que nós sejamos cancelados e as pessoas se afastem de nós por causa da verdade da palavra do Senhor, nós devemos estar confiantes, pois as pessoas precisam ouvir a verdade, precisam ouvir a palavra do Senhor, para que seus olhos possam ser abertos para compreenderem que Cristo é aquele que reina para todo sempre. Jesus mesmo disse o seguinte, leia comigo: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O segundo, João Calvino. Em 1529, em obediência às ordens do pai, Calvino foi para Orleans estudar direito. Depois de formado, ele voltou a Paris, abandonou a Igreja Romana e converteu-se ao protestantismo, iniciando uma fase de intensa colaboração com o reitor da Universidade de Paris, quando este afirmou seu apoio às reformas de Martinho Lutero. Perseguido em Paris, onde o protestantismo foi declarado ilegal, Calvino abandonou a França e instalou-se na Basileia, na Suíça, onde, em 1536, publicou sua obra fundamental, A Instituição da Religião Cristã, que reunia suas doutrinas e aquilo que ele acreditava, suas doutrinas protestantes. Em 1538 e 1541, João Calvino permaneceu em Estrasburgo, no leste da França, onde reformou a liturgia e as instituições paroquiais, ao mesmo tempo que dirigia pessoalmente uma congregação. Nessa época, ele conheceu Martinho Lutero e participou de vários conflitos entre os católicos e os protestantes. Em setembro de 1547, Calvino retornou a Genebra a pedido das autoridades para impedir a tentativa do cardeal de restaurar o catolicismo, aplicando na íntegra suas austeras ideias religiosas. Organiza a Igreja de Genebra através das ordenações eclesiásticas. A nova forma de protestantismo desenvolvida por João Calvino, que ficou conhecida como calvinismo, teve como base os princípios da reforma de Lutero na Igreja Católica e a instalação de um sistema austero de religião. Sua doutrina fundamentada era a predestinação absoluta à vida ou à morte, ao bem e ao mal. Com isso, ele negava o livre-arbítrio. A igreja era uma comunidade dos eleitos da glória. Os únicos sacramentos que admitia eram o batismo e a Eucaristia. Para Lutero, o calvinismo era uma doutrina perfeita para a burguesia, pois os comerciantes rejeitavam o ideal católico de glorificação da pobreza e a condenação veemente à usura e ao lucro. Para o calvinismo, o homem provava sua fé por meio do sucesso material. Quando implantado em Genebra, aos domingos ninguém podia ir ao teatro, nem jogar cartas, muito menos dançar. Até mesmo trabalho nesse dia seria considerado crime. Nos 4 primeiros anos do rígido governo calvinista, contaram-se 58 execuções e muitas penas severas foram aplicadas aos transgressores das leis. João Calvino estabeleceu diversas reformas na igreja, eliminou o ritual e a música instrumental da missa, despiu as igrejas de vitrais, quadros e imagens e reduziu o culto a um sermão entre 4 paredes nuas. Aboliu as comemorações da Páscoa e do Natal e apagou todos os vestígios do sistema episcopal. As congregações deveriam escolher seus próprios presbíteros e pregadores, enquanto um colégio superior de ministros governaria a igreja. O calvinismo, ao contrário do luteranismo, difundiu-se na Europa Ocidental. Na França, foi professado pelos huguenotes, na Escócia, pelos presbiterianos, na Inglaterra, pelos puritanos e na Holanda, pelos protestantes. João Calvino faleceu em Genebra, na Suíça, no dia 27 de maio de 1564.
Como nós podemos ver, Calvino foi muito perseguido em seu país de origem, a França, a ponto de abandonar o país por causa do Evangelho e por causa de Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, assim como Calvino, nós devemos estar dispostos a lutar para que o nome de Cristo seja levado a todos os povos, mesmo que nós sejamos perseguidos e caluniados. Veja o que está escrito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E o terceiro reformador que eu quero destacar é John Knox. Nascido entre 1505 e 1515, ele foi ordenado padre escocês quando era jovem. Na universidade, ele estudou muito a literatura de Agostinho, um forte teólogo dos primeiros séculos do cristianismo. Essa influência fez dele um protestante. Por volta do ano 1546, ele já era conhecido como poderoso pregador protestante. Sua grande ênfase era de que a Igreja Católica Romana era uma sinagoga do diabo e que o Papa era o anticristo. Isso mesmo, muito pesado, mas era o que ele defendia e acreditava. Devido à sua pregação revolucionária, em 1547, soldados franceses o prenderam por 19 meses. Após sua liberdade, ele foi para a Inglaterra e permaneceu lá por 5 anos, onde exerceu forte influência sobre os ingleses. Após a ascensão, ou seja, a elevação de Maria, que era conhecida como Maria Sanguinária, ao trono da Inglaterra, ele fugiu para o continente, ficando algum tempo em Frankfurt, depois em Genebra, onde se tornou um ardoroso discípulo de João Calvino, que já vimos aqui. Após ter retornado à Inglaterra, ele voltou para a Escócia, onde pregou por vários meses. A Escócia era um país católico, mas ele pregou sem temor contra a missa por considerá-la uma terrível idolatria. E nós sabemos que a idolatria é um pecado detestável contra o Senhor. Então ele fez uma petição escrita à rainha regente Maria de Guise, suplicando-lhe que fosse favorável à verdade do Evangelho, o que foi negado pela rainha regente. Então ele voltou para Genebra e permaneceu lá por 3 anos, e aprendeu toda a visão reformada com o grande mestre João Calvino. Nesse tempo, ele pregou aos refugiados de fala inglesa e organizou uma igreja entre eles, no modelo presbiteriano. Knox retornou para a Escócia em 1559, e além de pregar com poder, ele começou a organizar a igreja presbiteriana na Escócia. Mas ele ficou firme, com energia e poder irresistíveis. Foi nesse tempo que ele se agonizava em oração e clamava sem cessar ao Senhor assim: ó Deus, dai-me a Escócia ou eu morro. O parlamento escocês se reuniu em 1º de agosto de 1560 e John Knox e outros líderes estavam lá para apresentar sua defesa do protestantismo. Foi requisitado que Knox e mais 5 de outros irmãos que preparassem uma confissão de fé e a submetessem ao parlamento para consideração. Dentro de 4 dias estava pronta a confissão de fé escocesa. Era totalmente calvinista. O parlamento examinou o artigo por artigo e a adotou como credo para o povo da Escócia. A partir daí, toda e qualquer doutrina contrária era proibida. A jurisdição de Roma foi abolida. A prática da missa foi proibida e com promessas e penas severas para quem descumprisse essa lei jurídica. E na terceira infração, a pessoa podia até pegar pena de morte. Isso mesmo. O país, a partir de agora, era um país presbiteriano. E em dezembro do mesmo ano, houve a primeira reunião da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana da Escócia sob a presidência de John Knox.
Então, foi estabelecido um grande programa educacional em que, ao lado de cada igreja, deveria haver uma escola com o princípio e propósito de ensinar latim, gramática e catecismo, e que se estabelecesse escolas também, desde o primeiro grau até a universidade em todo o país. Foi incluída a educação moral do povo. Knox deixou uma igreja que sobreviveu fielmente por mais de 350 anos na Escócia. Então, ele faleceu em Edimburgo, no dia 24 de novembro de 1572. E aparentemente, a sua morte foi causada por uma infecção respiratória. Como nós podemos ver, esse homem foi um grande soldado e líder, um homem de autoridade que trabalhava para que muitos conhecessem de verdade o Senhor. E agora você deve estar se perguntando, e por que ele tinha toda essa coragem? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que ao lado dele estava o Senhor lhe protegendo e dizendo para ele o que ele deveria fazer. E não há nada melhor do que nós lembrarmos daquilo que Deus disse a Josué. Veja o que Deus disse: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O quarto e último reformador que quero destacar foi Zwingli. Após ele atingir o grau de mestre, Zwingli foi ordenado ao sacerdócio. Ele tornou-se pároco na cidade de Glarus, onde ele serviu como pastor, e ele se colocou contra os mercenários, homens que por dinheiro se alistavam em exércitos estrangeiros. Então, ele mudou-se para Einsiedeln em 1516 e 2 anos mais tarde para Zurique, na Suíça. Ainda em Einsiedeln, tomou conhecimento de Erasmo de Roterdã, que foi um teólogo, filósofo e humanista. E através da sua tradução grega do Novo Testamento, ele passou a pregar sermões que iam contra muitas práticas da Igreja Católica Romana, sobretudo a venda de indulgências condenadas por Zwinglio antes mesmo de Lutero se opor a elas. Zwinglio e Erasmo acabaram tornando-se amigos, apesar de suas opiniões serem diferentes. Mesmo sendo erudito e tendo uma experiência pastoral por anos, Zwinglio tinha uma mente humanista e o seu cristianismo era assentimento intelectual. Para os irmãos entenderem, o humanismo coloca o homem acima de tudo e no centro de todas as coisas, tá bom? Durante esse tempo, ele caiu na prática da fornicação e anos mais tarde, arrependido deste pecado, ainda sentia a afetação de sua vida pregressa. A conversão de Zwinglio se dá Apesar de ter sido curado de uma peste, Zwinglio adotava uma postura mais sistemática como reformador. O cristianismo, que já estava em sua cabeça, havia descido ao coração, fazendo com que ele buscasse apaixonadamente purificar a igreja das tradições não escriturísticas, ou seja, que não estão na palavra de Deus. Liderando um grupo ávido por reforma, Zwinglio convocava os magistrados da cidade e expunha os erros doutrinários do catolicismo romano. Os magistrados, por sua vez, organizavam um debate com a presença de um sacerdote católico, e os argumentos deveriam ser retirados apenas da Escritura, ou seja, da Palavra de Deus. Assim a reforma foi avançando na Suíça, pois os debates eram facilmente vencidos por Zwinglio, pois ele se baseava nas Escrituras. E com isso,
Práticas como a quaresma, o celibato obrigatório, o jejum como penitência e a devoção a imagens foram abolidas, tidas como não bíblicas. Além disso, a Bíblia passou a ser traduzida para o país da Suíça. E nem sempre Zwingli era o principal debatedor, mas ele estava sempre envolvido em todas as disputas e num período de 7 anos, em 1530, Zurique, Berna, Basileia e a maioria do norte e leste da Suíça romperam com o catolicismo romano, incluindo Genebra, cidade que posteriormente influenciou países a partir do ministério de João Calvino e da academia por este fundada, levou as doutrinas reformadas para toda a Europa. Graças a esses debates que aconteciam, nós temos a primeira confissão de fé reformada, que são os 77 artigos de fé escritos por Zwingli, redigida antes do debate em Zurique, que seria em 1523. E como podemos ver, Zwingli influenciou muito várias pessoas com a sua pregação. A Suíça foi transformada através da sua pregação e dos seus debates. Contudo, a sua ação como reformador foi interrompida quando ele morreu numa batalha envolvendo católicos e protestantes. Certo homem chamado Ranco descreve como se deu a sua morte em 1531, quando ele tinha 47 anos de idade. Vamos ver. Zwingli estava se inclinando para consolar o soldado morrendo, quando foi atingido na cabeça com uma pedra. Ele conseguiu se levantar mais uma vez, mas repetidos golpes e um ferimento de lança deixaram-no morrendo. Vendo suas feridas, ele gritou: "O que importa essa desgraça? Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma." Pelo resto do dia ele ficou deitado debaixo de uma árvore de peras, com as mãos postas como em oração e os olhos fixos no céu. No final da tarde, alguns soldados dispersos do exército vitorioso pediram-lhe para confessar seus pecados a um padre. Ele balançou a cabeça, indicando a sua recusa e dizendo que não iria fazer isso. Porém, pouco tempo depois, um dos homens, à luz da sua tocha, o reconheceu como sendo aquele e o matou com uma espada, gritando: "Morra, herege obstinado!" Alegres com a sua morte, os soldados esquartejaram seu corpo, queimaram os pedaços por heresia, misturaram as cinzas com as cinzas de porcos e as espalharam aos 4 ventos. Assim morreu uma das mais fiéis testemunhas do Senhor. Apesar de não ter a mesma reputação de Lutero e Calvino, não ter gerado um segmento teológico que levasse seu nome, Zwingli é um gigante da fé e merece ser lembrado sim nos anais da eclesiologia protestante. Apesar de ter cometido vários erros, Zwingli mostra como uma pessoa pode se reerguer após um pecado, e foi um excelente nome que deu um novo olhar ao cristianismo para a Suíça e também para outras partes do mundo, pois ele foi um pioneiro da tradição reformada. E se tem um versículo que se encaixa em sua vida, é esse aqui. Veja o que está escrito: "Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo." Então, hoje, dia 31 de outubro de 2021, comemoramos não o Halloween, uma festa pagã, mas sim a Reforma Protestante, movimento no qual Deus levantou homens para irem contra as práticas da igreja que estavam fora da palavra de Deus. Se não fossem esses homens levantados por Deus, talvez essas práticas seriam muito frequentes até o dia de hoje. Então, que esses homens possam servir de inspiração para nós continuarmos batalhando e dando a vida por Cristo Jesus, para que o seu evangelho, a verdadeira palavra do Senhor, seja proclamada a todos aqueles que precisam ouvir, a todos aqueles que necessitam ser salvos e fortalecidos através da mensagem. A Bíblia diz:
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para sua vida. Espero que você tenha gostado e eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Quero agradecer ao pastor Marcos, à irmã Helenilce e a todos os meus familiares que estão me apoiando e me ajudaram a elaborar essa mensagem, tá bom? Muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.